Graça e a paz, família Yahvé Shammah. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, a vida da tua família, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje quero agradecer a Deus por aqueles que estiveram nesse final de semana nos auxiliando, nos ajudando na igreja. Deus abençoe a tua vida, multiplique aquilo que Deus tem para você, que seja multiplicado 100 vezes mais em nome de Jesus Cristo. Te louvamos a Deus. Em breve todos verão aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e no nosso ministério, em nome de Jesus. A palavra de Deus nossa hoje, ela está lá baseada no livro de Salmo 119, 93, que diz o seguinte, que é o cuidado de Deus, os seus preceitos. Jamais esquecereis os seus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. E o 119, 92, anteriormente, diz o seguinte: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Então são duas coisas. Primeiro, Deus estabeleceu preceitos para que a nossa vida seja preservada, ou fosse preservada. E o prazer que eu tenho na lei do Senhor, o prazer que eu tenho nas escrituras do Senhor, isso me dá prazer e não sofrimento, porque se fosse assim, o sofrimento, a nossa luta e as nossas batalhas já teriam nos destruídos. E o significado da palavra preceito é um substantivo de origem no latim, que significa ordem, regra, norma, uma condição. Ou preceito também pode se dizer a respeito de uma doutrina, ou de um mandamento, ou de um ensinamento. Essa palavra preceito no hebraico, ele fala sobre prescrições, obrigações, cuidados, deveres, cargos, ritos, ordem, serviço, encargos, vigia, preservar, é um mandato, é um ofício e também é uma função cerimonial. Então, preceito ele tem alguns significados e para nós muito mais quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que Deus estabeleceu esses preceitos para preservar a minha vida e a sua vida, ou seja, a nossa vida ela foi preservada por amor a Deus, porque Ele criou algumas regras, algumas leis, os seus mandamentos, os seus fundamentos para cuidar de cada um de nós. Em Deuteronômio 11, 1 diz assim: amará pois o Senhor teu Deus de todo e todos os dias guardará os teus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim que nós amaremos ao Senhor de todo o nosso coração e nós temos que guardar os seus preceitos, os seus estatutos, as suas leis, o seu juízo, o seu mandamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala que o mandamento que era para a vida, lá no livro de Romanos, a partir do capítulo 7, lá do capítulo 7 você vai ver Paulo falando sobre isso, ele fala que a lei é boa, a lei ela é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Então ele fala que a lei de Deus ela é boa, a lei de Deus ela é santa, que a lei ela é espiritual, que a lei ela é boa. Paulo ele escreve dizendo que ele tem prazer na lei do Senhor, ou na lei de Deus, Então, com entendimento, Paulo ele diz assim: com entendimento eu sirvo a lei de Deus. Então, Paulo era alguém que conhecia muito bem sobre esses preceitos, sobre essas leis. E a palavra de Deus diz que ele fazia isso com todo entendimento, amém? Porque lá no Velho Testamento, quando alguém cometia, a pessoa que cometia um pecado, ela tinha que vez ou outra ir diante do sacerdote, apresentar a sua oferta para que o sacerdote oferecesse pegasse a sua oferta e oferecesse a Deus para que seus pecados fossem anulados. Mas hoje, amado, na nova aliança, no novo tempo em Jesus Cristo, é diferente. Hoje é o adorador, aquele que tem que oferecer a sua oferta para que ele tenha consciência perfeita e limpa. Então, é o adorador, é você, sou eu, que temos que chegar diante de Deus com a nossa oferta, que nós temos que adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, para que nós tomemos consciência de quem é Deus na nossa vida e daquilo que Deus estabeleceu para mim e para você, para que a gente possa entender todo esse propósito de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, Deuteronômio 5, 22, diz o seguinte: estas palavras falou o Senhor
a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim me deu. Então, a palavra de Deus diz assim que o Senhor Deus no monte, Ele escreveu, em 2 tábuas de pedra, e que foi entregue, nós sabemos, a Moisés. Então, assim, a única parte da lei, amado, que o povo ouviu, o único momento que o povo ouviu a voz de Deus foi durante a narração dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos entregues a Moisés, Deus ele vai e fala com o povo abertamente daquilo que ele estava fazendo. Hebreus 8, a partir do versículo 6, ele diz assim: olha, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança, que é a de Moisés, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança. Segunda aliança, nós estamos falando de Jesus, porque repreendendo-os, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então, Jesus estabeleceu uma nova aliança. E depois, no versículo 13 de Hebreus, ele vai dizendo o seguinte: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E no Hebreus 9:1 diz assim: ora, também as primeiras alianças, tinham ordenanças, tinham preceitos de culto divino e de um santuário terrestre. Então, a palavra de Deus diz assim que essa primeira aliança feita lá no Velho Testamento, ela tinha os seus preceitos, ela tinha suas leis, para aquele santuário que estava ali estabelecido, onde o sacerdote ia oferecer o sacrifício pelo povo. Observe que o motivo da necessidade da nova aliança estava na fragilidade dos estatutos, ou ordenanças. Então Deus errou, Deus falhou. Não era isso. Mas a lei criada por Deus era para também preservar a nossa vida. Mas essa aliança, ela foi se tornando frágil durante a caminhada do povo, durante a saída do povo da escravidão. E aí esses estatutos, essas ordenanças, esses preceitos, eles precisavam de uma nova aliança, de uma renovação. Mas entenda uma coisa, meu amado: em momento algum da Escritura, eles afirmam que isso anulou ou substituiu os mandamentos. Não, os mandamentos continuaram sendo os mesmos. A nova aliança só veio para ser renovada, para ser uma nova aliança, mas não esquecendo dos seus mandamentos, dos mandamentos que Deus já tinha dado para o povo lá no Velho Testamento. Isso quer dizer que houve uma renovação na aliança. Então não se criou uma outra aliança, mas houve uma renovação de uma aliança. Uma aliança que Deus já tinha feito com o povo, agora Deus está renovando essa aliança, onde ela permanece como base, estabelecida no caráter de Deus. Então, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, as ordenanças de Deus, ela continua sendo base, porque ela é a base do caráter de Deus, e o caráter de Deus ele é imutável, amados. O caráter de Deus não muda. Então nós não temos que nos preocupar em falar: eu estou cumprindo ou não os 10 mandamentos. Não, eu tenho que olhar para a nova aliança e entender que os 10 mandamentos eram leis, ordenanças dadas por Deus e que também não podem ser abolidas. Então essa é a nova aliança. Isso quer dizer que houve uma renovação. A palavra de Deus diz assim que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então assim temos uma nova aliança baseada na voz de Deus, que é irrevogável. Então esses mandamentos, para serem cumpridos, não bastava deixar de praticar o mal ou transgredi-los. Então lá na velha aliança, quando alguém cometia uma falha, ou cometia, ou deixava de cumprir um dos mandamentos, não era simplesmente: me arrependo e pronto, acabou e não preciso fazer mais nada. Não,
né? Então por isso existiam os mandamentos, existiam os juízos, existiam as ordenanças, existia toda uma regra de leis para a preservação do bom caráter do homem. Por exemplo, o Velho Testamento diz assim, né, um dos 10 mandamentos diz assim: não matarás. Então, não matar é cumprir o mandamento, né? Então, mas e se alguém matar? O que fazer? Então, a lei de Deus, ela criou regras, né, para isso, ela criou juízo para isso, né? Ela criou testemunho para a sua palavra. Então, não era simplesmente, não, eu vou, né, não matei, ou eu matei, e aí pronto, acabou. Não, mas não matarás, meu amado. Ela é preservada até hoje. Até hoje você deve cumprir a lei de não matar. Então, por quê? Porque o não matarás era mandamento. E aí havia uma outra lei que exigia uma punição. Isso é, um julgamento. Então, se ele matou, ele vai ser julgado, né? E dentro do julgamento, um juízo contra aquele que transgrediu o mandamento. Qual era o mandamento? Não matarás. Então, o não matarás continua. Ele não deixou de existir, mas as suas punições, o seu julgamento, o seu juízo, existiam leis adicionais para que o povo pudesse ser corrigido e ensinado. Então, esse transgressor, né, ele deveria ser punido para que se cumprisse toda a lei. Então, toda a lei ela era cumprida quando o transgressor cumpria tudo aquilo que ela dizia. Então, essa punição fazia parte de um código de julgamento chamado, né, nas leis, né, de juízo. Então, era o juízo de Deus sobre a vida da pessoa, lá no Velho Testamento, né, por causa disso. Então, se alguém matou outra pessoa, deveria ser aplicado um juízo, um julgamento justo, de acordo com as prescrições de leis, né, que Deus havia estabelecido naquele tempo. Quando alguém transgredia a lei, amado, era quebrar um dos mandamentos. Então, qualquer lei que fosse transgredida era como se quebrasse um dos mandamentos. Então, havia um juízo sobre ele. Um israelita, por exemplo, né, se ele não cumprisse o juízo, ele estaria em desobediência à lei. Então, quando alguém cometia um erro, né, o israelita, o povo, ele tinha que cumprir todos os seus juízos. Então, pois se ele tivesse ciência, né, que havia tido um homicídio, mas não aplicasse e providenciasse o julgamento justo, ele se tornaria também transgressão da lei, igualmente aquele que transgrediu. Então, existia uma seriedade muito grande dentro daquilo que Deus havia criado, dentro daquilo que Deus havia estabelecido nas suas leis, porque o povo tinha que cumprir a lei, tinha que cumprir os mandamentos, tinha que seguir os juízos, tinha que ter, né, o seu julgamento justo diante, né, de uma corte, diante daqueles que avaliavam. Então, alguns pecados, por exemplo, eles eram perdoados com vários tipos de oferta de sacrifício, né? Se estudarmos o Velho Testamento, nós vamos ver isso. Então, quanto mais grave o pecado, maior era o sacrifício. Mas, por exemplo, havia pecados, amados, que era exigido a morte do transgressor, porque estava onde? Nas leis, estava no juízo. Então, dependendo da gravidade do seu crime, ele pagava ou ele era julgado, né, com pena de morte. Então, isso era por quê? Porque Deus havia criado isso. Então, os preceitos, né, eles são leis, amado, de reparação em relação ao próximo. Quando nós falamos de preceitos, por que eu estou falando de preceitos? Porque a palavra vai falar sobre mandamentos, preceitos, ordenanças, leis, juízos, julgamento. Então ela vai falar de vários tipos de leis que regulamentavam o Velho Testamento, e que alguma delas, talvez no andar do tempo, ou acharmos que vivemos o tempo da graça, esquecemos dela, né? Então esquecemos porque vivemos o tempo da graça. Não, os preceitos, né, era uma das leis que ela tinha a reparação em relação ao próximo. O que era essa reparação? No meio jurídico, se você estudar isso, você vai ver que reparar é você reparar algo que alguém cometeu ou que foi cometido injustamente com uma pessoa, e que o juiz assim deu uma sentença para que você repare aquele dano. Então,
os preceitos eram leis que cuidavam, né, dos deveres, que era uma obrigação, era um cuidado, eram deveres, eram cargos, eram ritos, como que eram feitos na liturgia da igreja, era o serviço, a ordem, era o mandato, era a função cerimonial, mas pensando no próximo, pensando na outra pessoa, naquele que viria. Então é como se ele preparasse, ele tivesse, né, essas leis elas eram amparadas para que eram feitas para amparar aquele que viria, né, a servir ao Senhor ou a participar do Senhor, a participar das coisas do Senhor, e que aquelas leis ela tinha o cuidado de preservar tudo isso. Então eram vários preceitos, né? E o Espírito de Deus, ele é vida, mano. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus hoje, né, no Novo Testamento, quando Deus ele nos chama para o arrependimento, quando Deus ele nos alerta a respeito dessas leis, desses mandamentos, de como era, né, lá no Velho Testamento, o Espírito é vida, e vida de relação com Deus, é a vida, né, de amor ao próximo. Então é quando eu tenho amor ao próximo. O primeiro preceito não é uma doutrina, o primeiro preceito é a vida, ou seja, é o cuidado pela vida. Então, o primeiro preceito que Deus estabeleceu era o cuidado da vida, era cuidar do próximo, era cuidar da vida do próximo, para que ele não pecasse, para que ele não cometesse algum dano, algum erro, e deixasse de cumprir os mandamentos do Senhor. Então, a vida com relação com Deus, a vida com respeito de um ser humano para com o outro. Então essa era a ordenança de Deus. Mateus 22, a partir do versículo 37, ele diz o seguinte: perguntaram a Jesus, qual era o maior mandamento? E aí Jesus responde para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei e os profetas. Então Jesus ele não negou, ele não aboliu a lei lá do Velho Testamento, amado, mas ele cumpriu a lei, dizendo o seguinte: hoje só existe duas leis, dois mandamentos: amar a Deus e amar ao teu próximo, porque desses dois mandamentos depende toda a lei. Então toda a lei que havia escrita, ou que foi falada, ou que foi ensinada pelos profetas, elas estão baseadas nesses dois princípios, de amar a Deus e amar ao próximo. É por isso que Jesus diz que o amor a Deus e ao próximo, quando sincero, ele resume toda a lei. Então, quando você ama a Deus acima de qualquer coisa, ou quando você ama o seu próximo acima de qualquer coisa, isso resume toda a sua dedicação, toda a sua sinceridade diante da lei de Deus, e que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Então, lá no Velho Testamento havia os seus juízos. Hoje nós temos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, exatamente para regular isso. Então, Mateus 5,7 diz assim: olha, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, se você for misericordioso para com o próximo, você vai alcançar misericórdia para a sua vida. Ou seja, quem for misericordioso, Deus será para com ele, estará acima de qualquer juízo, acima de qualquer julgamento, acima de qualquer sentença, entendeu? Não que isso vai abolir as leis ou os mandamentos, não é isso. Você continua sendo proibido não matar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, os 10 mandamentos continuam da mesma forma, mas o juízo de Deus ele vem de uma outra maneira. Não que Deus ele não vai deixar de aplicar o seu juízo. Sim, o juízo virá sobre a tua vida, mas a sua misericórdia ela é maior do que o seu juízo. Amém? Romanos 7,6 diz assim: para que sirvamos em novidade de espírito. Então, tudo isso para que a gente sirva a Deus em novidade de espírito. Hebreus 9,27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o guardam. Então a palavra de Deus diz que Jesus ele voltará não para condenar ninguém, mas simplesmente para trazer salvação para aqueles que estão esperando Jesus voltar. Então, mas o princípio de Deus, são sempre princípios. Nós não podemos quebrar princípios de Deus em nenhuma área da nossa vida.
Se nós quebrarmos qualquer princípio na nossa vida, nós vamos ter sérios problemas lá na frente. Não podemos ser quebrados, eles não podem ser quebrados, eles não podem ser anulados, eles não podem ser esquecidos. Eu não gosto, de tal pessoa, tal pessoa fez isso para mim, e aí eu crio um rancor, uma ira, eu crio algo dentro de mim que vai gerando um mal. Amados, isso não provém de Deus, você pode ter certeza, você tem que se livrar disso, em nome de Jesus, porque eu acho que deve ser assim, eu acho que tem que ser assim. Não, você não tem que achar nada, você tem que achar aquilo que a palavra de Deus diz, fazer aquilo que a palavra de Deus diz, porque hoje nós estamos cheios de pessoas que acham que pode fazer isso, acham que a igreja é assim, acham que o pastor deve ser desse jeito, acham que o irmão tem que ser dessa forma. Não, amados, achismo não leva ninguém à glória de Deus, não leva ninguém a ser testemunho fiel de Deus. O que leva você a ser testemunho fiel de Deus é você saber aquilo que a palavra diz e aquilo que você é como testemunho de vida, porque o seu testemunho de vida fala muito mais do que aquilo que sai da tua boca. O seu testemunho de vida, ele representa muito mais você do que aquilo que você diz todos os dias. Então é o seu testemunho de vida. Então tome cuidado, mano, porque você vai falar para mim assim: mas pastor, eu tenho livre-arbítrio. Sim, mas eu vou falar uma coisa para você: tome muito cuidado com o seu livre-arbítrio, tome muito cuidado. Provérbios capítulo 16, 9 diz assim: olha, em seu coração o homem planeja os seus caminhos, mas é Deus que determina os seus passos. Então é Deus que nos guia, mano. Não é o homem, não sou eu, mas é Deus que nos guia. O nosso coração, ele pode estar cheio de planos bons, pode ter ideias maravilhosas, mas se não for a vontade de Deus, mano, nós vamos pagar um alto preço por isso. Sabe por quê? Porque Gálatas 5,3 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então você é livre para fazer o que você quiser, mas o texto continua dizendo assim: olha, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Tem muita gente usando a liberdade de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, para dizer que ele é livre para cometer pecado, mano. E isso não é verdade. A palavra de Deus continua condenando: não matarás. Então você não deve matar em hipótese nenhuma, você não deve cometer homicídio em hipótese nenhuma. Então isso continua, a lei não foi revogada, mas ela foi renovada através de Cristo Jesus. Sabe por que tudo isso, amado? Porque Deus tem algo novo na sua vida. Deus tem novidade de vida vindo aí para você, sabe? Esse tempo que nós passamos, Deus, ele não criou leis, Deus, ele não criou mandamentos, Deus, ele não criou preceitos para te condenar, meu amado, mas simplesmente para te dar a oportunidade de salvação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus, ele criou todos esses ensinamentos, todos esses preceitos, todas essas regras, amados, para que ele te dê oportunidade de salvação. Então esse é o cuidado de Deus para com você, amém? Esse é o cuidado de Deus na tua vida. Então o cuidado de Deus na sua lei, nos seus preceitos, é cuidar de que você não saia dos seus caminhos, não saia da sua vontade, em nome de Jesus Cristo, amém? Que você entenda essa palavra, que você deixe o Espírito Santo falar para você, falar no seu coração sobre esse texto, sobre essa palavra, e entenda: as leis não vieram para te condenar, mas vieram para te dar uma oportunidade, amado. Então aproveita essa oportunidade. É tempo de isolarmos, mas é tempo de aprendermos com Deus aquilo que Deus quer te ensinar, em nome de Jesus Cristo, amém? Quero orar com você. Deus, que possamos entender, ó Pai, o seu cuidado, seus preceitos, seus mandamentos, seus ensinamentos, tua lei, para que prolongue nossos dias, ó Pai, porque sabemos que Tu deseja o melhor para cada um de nós, ó Pai, que possamos ter prazer nos Seus ensinamentos, porque Seu objetivo é apenas preservar cada um dos Seus filhos, ó Pai. Nós cremos nisso, Pai, queremos oferecer a Ti, Jesus, a nossa melhor adoração, porque só Tu tens a palavra de vida eterna, Pai. O dom gratuito de Deus, Senhor Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sabemos que o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus. Que as Tuas misericórdias, Senhor Deus, que a Tua graça, Senhor Deus, sejam na vida de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Nos mostre, Senhor Deus, qual é o destino que Tu tens para cada um de nós, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, cumprir a Tua vontade e não a nossa vontade. Que a Tua vontade seja soberana na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de domingo, em nome de Jesus Cristo, que você tenha uma semana abençoada,
Que Deus, né, abra os teus ouvidos para que você ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas nesse tempo, que você entenda, né, que essas leis simplesmente Deus fez porque Ele te amou, acima de qualquer coisa. Deus, Ele te amou e Ele quer te ensinar em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.